Começa agora o programa Prosa com Dutra. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026, 71 anos. O Brasil se encontra aqui. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Na gestão da sua empresa, confiança e eficiência fazem toda a diferença. A WD Contabilidade oferece soluções completas em serviços contábeis, fiscais, departamento pessoal e administração de condomínios. Com mais de uma década de experiência, aliamos tecnologia e conhecimento para entregar uma contabilidade moderna e estratégica. WD Contabilidade, na Avenida 13, número 542, em Barretos. Ligue 17 3321 1616 e evolua com a gente. Começa agora o programa Prosa com Dutra. Olá, Barretos, agora são 5 horas e 4 minutos, está começando o programa Prosa com Dutra. Eu sou Igor Sorente e sigo com vocês até às 6 horas da tarde. Comigo aqui, operando esta nave que leva muita informação todos os dias, Adilson Garcia. Muito boa tarde, como é que você passou o final de semana? Passei muito bem, eu vi você esses dias lá na TV Câmara como mestre de cerimônias, tá assim, virando um verdadeiro mestre de cerimônias, né? É que eu sinto saudade da TV. E lá é uma TV, né? Verdade. Então me convidaram, eu falei, tô dentro. Bom programa. Representa muito bem, viu? Ah, obrigado, eu fico muito feliz com os seus elogios. Aí, e também aqui comigo, também para me auxiliar aqui nesta entrevista, o meu amigo Omar Jamal. Boa tarde, Omar, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Guim, obrigado aí pelo convite. Adilson Garcia, boa tarde. Obrigado por estar aí na produção. A todos os ouvintes da Rádio Jornal também uma boa tarde, do programa Prosa com Dutra. Estamos substituindo nossos amigos Dutras aqui, né, e tem que lançar uma enquete, cara, que dupla que o pessoal quer, Rafael e Ronaldo ou Omar e Igor, porque a gente tá representando bem os meninos aqui. Maravilha. E o programa é transmitido também pelo Facebook da Rádio Jornal e pelo YouTube do Rafael Dutra. E hoje o programa Prosa com Dutra recebe Gustavo Miziara. Ele é presidente da ACIB no biênio 2026-2027. Ele é engenheiro civil formado pela FAAP, com pós-graduação em administração de empresas também pela FAAP e em controladoria financeira pela USP de Ribeirão Preto. Gustavo também é secretário municipal de Indústria e Comércio, com 16 anos de experiência no comércio varejista de Barretos e nas empresas do Grupo Joia, e há 8 anos na diretoria executiva da ACIB. E ele hoje vem aqui para bater um papo com a gente e contar sobre as novidades da ACIB e também da secretaria que ele administra. Boa tarde, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Jornal. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. Boa tarde, Adilson, Omar, Boa tarde. Igor. O Igor eu conheço há um bom tempo, trabalhou com a gente lá na CIB. Verdade. Eu gostaria muito de agradecer esse convite, né? Dizer que a dupla que eu prefiro é Adilson e Omar, porque eles estão aqui comigo, né? Então, é a dupla que eu prefiro, já voto neles. E dizer pro Adilson que, quem sabe, a TV volte.
Que bom. Nós que bom. estamos fazendo os esforços, os empresários, né? A sociedade civil está fazendo esforço para, quem sabe, ela volte. Estamos todo mundo aguardando aí. Viu notícia boa? Tomara, que bom. Tomara, cara. né? É um patrimônio da cidade, né? Verdade. Bom, o Gustavo, a gente já tentou trazer você aqui outras vezes. Dessa vez você arrumou um espacinho na agenda para estar aqui com a gente, né? Como que é assumir a CIB quando ela completa 90 anos? Muda o peso da responsabilidade? Eu não vou dizer que não muda, né? Muda sim pelo fato da data, né? Mas eu tenho maior responsabilidade de dizer que teve um tio meu que foi presidente, né? Roberto Arutin, foi várias vezes presidente. O Caio, meu primo, foi o anterior presidente. Eu acho que essa responsabilidade do legado deles é maior do que os 90 anos, né? E lembrar da história do meu avô Miguel, né? Quem não conhece o tio Miguel da Casa Joia, que posteriormente virou Tecido Joia com meu tio Carlos, né? Então, assim, a responsabilidade de estar no comércio e honrar o nome da família é muito grande. E diz uma coisa, essa nova gestão, essa gestão sua, ela pretende fazer algo diferente na prática? O Igor, é dar continuidade no que está dando certo, né? Nós assumimos faz 8 anos na diretoria executiva, né? Pegamos a CIB numa situação que não merecia estar e foi ao longo do tempo, com um grande trabalho do Roberto Arutin, né? Nós damos respaldo, Renato Reis junto da diretoria, o Zé Luiz da Cátia Gouveia, o André Perrone da Bia Belamor, o Edson da Photo King e inúmeras, o Marquinho lá da Contabilidade Barretos, o filho do Lélio. Então, um grupo muito unido que ao longo a gente foi trabalhando nesse período, e foi colocando a CIB, né, colocando em dia, né, a CIB. E hoje a CIB, né, tá, graças a Deus, está com superávit, né, não é fácil. E dar continuidade nesse trabalho, né? Há 8 anos atrás, nós pleiteamos a abertura da Avenida 17, conseguimos demorou, da 20 da 17, na 20 a gente conseguiu há 3 anos atrás, e agora da 17, no primeiro ano do prefeito Odair, a gente conseguiu, já tem as outras pesquisas, mais pra frente a gente fala, né? Enfim, assim, dar continuidade que está dando certo. Claro que dá para melhorar muito, muito. A gente deu um carro no passado, fazia muito tempo que o comércio da cidade não dava um carro, e o impacto de dar um carro, né, e a alegria, no dia do sorteio, a pessoa ainda estava lá no centro, aí acharam a pessoa, a alegria dela, nossa senhora. Então, assim, dar continuidade, está dando certo. O Roberto e o Caio, que foram os últimos 2 presidentes, a Jaqueline, primeira presidente mulher na associação, né, tem que lembrar isso daí, fez um ótimo trabalho, dar continuidade nesse grupo, né, então é isso. Você falou aí de dívida, né? A gente lembra aí que não tem muito tempo, deve ter aí menos de 5 anos, a CIB tinha uma dívida muito grande, né? Inclusive a gente encontrava o Roberto na rua e cada vez que a gente encontrava era uma felicidade dele, porque olha, já estamos pagando, já pagamos aqui X%, né? Como que é hoje a situação financeira da CIB? Tinha uma dívida... Claro que tinha investimentos no meio dessa dívida, tá? Que foi sendo equalizado ao longo do tempo. Sanamos essa dívida, eram 8 anos, há 8 anos atrás, Igor, foi quando eu realmente entrei. E foi ao longo do tempo sanando, faz 2 anos que nós estamos no azul. Claro que o nosso caixa, ele é sazonal, né? Ele flui, né? Ele dá umas osciladas, vamos falar assim, porque a gente começa a aumentar, a melhorar. Por exemplo, esse ano vai ter o empresário do ano. O ano passado, a gente fez... O ano retrasado tinha feito uma decoração que não ficou legal. Aí ano passado nós contratamos a Verinha Guimarães, fez uma decoração linda, mas é um gasto, né? Então, assim, hoje o empresário do ano, ele empata, porque a gente faz uma festa tão boa que a gente não quer ter o retorno, a gente quer a felicidade de quem ganhou, né? Então, esse ano o buffet do Danilo Borges vai ter, por exemplo, comida japonesa à vontade, vai ter sushi, sashimi, então, quer dizer, é uma coisa diferente, né? Então, assim, enfim, mas voltando para a parte
equalizamos as contas estão certinhas. Nós precisamos do associado pagando em dia, bonitinho, né? Precisamos do associado entrando nas promoções, né? Temos uma promoção de Páscoa amanhã, de Páscoa amanhã que nós estamos sorteando. Então, assim, está redondinho, mas é um trabalho, não é um redondinho que a gente fica tranquilo, né? Assim, folgado, vamos falar nessa palavra. É um trabalho que a gente tem que, no dia a dia, recolhendo os benefícios dele. Muito trabalho, então, Gustavo. Então, você assumiu agora, de imediato, qual vai ser o principal desafio para 2026 e por que vai ser esse? Bom, são 2 desafios, né? Tem um desafio físico, que é tentar a abertura da Avenida 21, que é muito difícil esse ano, já que a gente abriu a 17 no final do ano passado, então é complicado abrir subsequentemente assim, porque é um custo alto, né? A abertura da 17, quando foi feita, foi totalmente diferente da 20. A 20, ex-prefeita Paula abriu e deixou o mesmo calçamento, a mesmo mobiliário urbano, totalmente diferente da 17, né? Então é piso diferente, móveis diferentes, lixeira diferente, uma lixeira elétrica que fez um sucesso, que está dando uma briga no centro, porque todo mundo agora quer lixeira elétrica, entendeu? Mas custa 100 mil reais a lixeira, gente, não é uma coisa barata, né? Então, assim, o físico é continuar tentando melhorar o centro, na parte física, iluminação, piso, sujeira, né? Isso é complicado. E a parte comercial é tentar colocar as lojas, porque a briga agora é com as lojas online, né? Já vinha depois da pandemia, mas cada vez as lojas online estão mais concretizadas, né? Estão mais firmes, né? E a gente tentar equalizar isso, né? Porque é complicado. A pessoa está na casa dela, dá um clique, tem alguns produtos que você tem que necessariamente ir na loja para provar, mas tem alguns que não precisam, né? Por exemplo, tênis, dificilmente o 39 é 39, não tem muita diferença, né? Agora, blusa, quando é P, pode ser P de uma marca, P da outra, dá uma oscilação. Às vezes você é M numa, P na outra, porque é um pouquinho maior a forma. Não tem um padrão, né? O padrão no Brasil ainda não é um padrão 100% em vestuário. Mas brinquedo, por exemplo, não tem como. Brinquedo, o cara entra na internet, olha lá a promoção, é o mesmo brinquedo. A Barbie é a mesma Barbie em qualquer lugar, né? Então, assim... doméstica, né? Então, e ainda estou pensando só em varejo sem a linha branca. Agora, geladeira, televisão. Não, televisão é a mesma televisão, não tem como. Você pega o código, é a mesma, né? Então, assim, tentar ajudar, né, os lojistas, né? De alguma forma, às vezes com promoções, até a parte do carro foi muito legal. As vendas, nós distribuímos acho que mais de 200 mil cupons no centro, né? O pessoal engajando, né? Então, às vezes, tentando trazer essas... Agora a gente vai ter, no Dia das Mães, a gente vai fazer uma ação. Nós tivemos semana passada uma blitz lá, um auezinho no centro, porque é da Páscoa, vai ter agora no Dia das Mães. Tentar trazer o pessoal para o centro, né, para ver se começa a fomentar um pouco mais o comércio. Então os desafios são esses do dia a dia, na verdade não é fácil, né? Perfeito. Você já falou da Páscoa, teve promoção da Páscoa, vai ter algum sorteio também, se puder falar. Obrigado, viu, Marvel? Ótima pergunta. O sorteio é amanhã, dia 31. Vão ser 25 ovos de 250, são 3 ovos de 500 e 2 ovos de 1 quilo. Acho que é isso, tá? Os prêmios. Vão ser amanhã, então a gente vai fazer lá na esquina do calçadão. Eu não sei se é do calçadão, é na 20, eu não sei se é da 19 ou da 21. Um dos 2 calçadão que vai ser o sorteio, nós vamos levar todos os cupons, né? Dá tempo de participar ainda? Se a pessoa dá comprar tempo, amanhã tem ainda, hoje e amanhã. Hoje e amanhã, tá, beleza. Amanhã cedinho, viu? Tem que comprar bem cedo, porque o sorteio é 10 horas, tem que 9 horas da manhã comprar. Beleza. Mas ainda dá tempo agora, no final do dia. E é isso, então agradecer todos os barretenses que estão comprando, né? Eu fiquei muito feliz com o resultado do Natal. Do Natal foi muito legal o resultado. E agora nós temos as promoções, são algumas promoções que tem ao longo do ano. A próxima vai ser do Dia das Mães, né? E que também é o segundo Natal que a gente fala, né? O Dia das Mães é a data assim de promoção mais importante tirando do Natal.
e tentar que os lojistas, né, engajem também na promoção, não são todos que participam. Eu reuni lá os lojistas, a gente vai falar sobre esse assunto, e deu uma bronca, né? Agora como presidente eu posso dar bronca, né? Sabe o que é engraçado? Eu vou dar uma parte, né? Já que a gente está falando de comércio. O prefeito Guilherme foi muito ponta firme com a gente na época da pandemia. Porque o Guilherme, ele falou, eu falei, Guilherme, a gente não pode fechar. Não pode fechar, Guilherme, vamos dar um jeito, etc. E aí eu fui brigando com o Guilherme, brigando, no bom sentido brigando, porque eu tinha uma liberdade com ele, e o Guilherme foi peitando, falou, não, vamos abrir, ó, pelo menos para receber, deixa uma portinha aberta, vamos fazer. E ele sempre foi ponta firme com a gente. E aí eu chamei todo mundo do centro. Apareceu, eu acho que uns 200 lojistas, eu não cabia no salão da CIB, e foi em cima, no salão que é maior ainda. E eu olhava e falava, rapaz do céu. Aí eu fiz a pergunta, né, quantos são associados? Eram 10% associados. E eu fiz essa mesma pergunta agora, e naquela época eu era diretor, né? Mas eu fiz essa mesma pergunta quando eu fiz chamar o pessoal da 21 e da 19 para fazer a eleição, para levar para o prefeito um ofício, né, da associação comercial. Eu falei, quantos são associados? São 45 lojistas nas duas lojas, acho que apareceram 22, pareceu metade. Devia ser uns 10, nem metade, uns 8 eram associados. Eu falei, tá vendo? É essa a importância da associação comercial. A associação comercial fala hoje em nome de 500 lojistas e empresários, né? Tem distrito industrial, né? Tem profissionais liberais. O Rafael é sócio, o Dutra. Eu também. Você também, Igor? Eu também. Obrigado. Então, a gente fala em nome desses 500. É diferente você chegar num prefeito e vocês falando com 500 pessoas atrás. A gente já chegou a ter 750. Caramba. A gente perdeu 250 ao longo desse pandemia pra cá. Óbvio, muita gente fechou, concordo. Mas tem muita gente que fala assim, mas se ele tá fazendo, por que eu vou fazer? E eu falei pra eles, tá vendo? O que custa? É R$75 por mês. Tem curso, tem um salão aqui que pode usar. A estrutura que a CIB oferece é muito boa. Sabe, assim, então, mas o mais importante é a força que a gente tem. É a força de chegar lá e falar, você acha que a 17 foi aberta porque o Gustavo é legal, o Roberto é legal? Não, porque a pessoa sabe que lá tem muita gente importante que está defendendo isso, né? Então, assim, foi uma bronca que eu dei para eles lá, e eu falo para os ouvintes, né? O forte da CIB é a união, tá todo mundo junto. Todo mundo junto lá. O prefeito fala assim, você está falando o nome de quantas pessoas? De 10. Ele olha para mim e fala, legal, parabéns, vira as costas. Quantas pessoas? Está falando de 500 empresários. Põe lá 500 empresários para fazer, né, buzinando no ouvido dele para ver como é que é. O cara sabe, fala, é diferente, né? Então, vamos devagar. Então, é isso, tentar consolidar a associação com essas promoções e pedir eu peço muito para os clientes, né? Prestigiem o comércio de Barretos. Prestigiem o comércio de Barretos. Se você tem oportunidade, obviamente, se você encontra uma coisa mais barata, eu não estou falando, não sou hipócrita de falar, olha, você tem uma coisa mais barata na internet, em outro lugar, óbvio. Mas se você tem uma coisa igual, gente, tá? Ou muito similar, muito próximo, prestigie. Aqui você gera emprego, aqui você gera imposto, né? Então, assim, é o social da cidade. Você falou aí em 200 mil bilhetes que foram colocados nas urnas da CIB no Natal. Isso. Né? O shopping emitiu 66 mil bilhetes de quem comprava R$250. Né? Antigamente, não tão antigamente assim, mas há 10 anos atrás, a gente via que o comércio de rua era muito forte. Diante desses números, você acredita que o comércio de Barretos, no geral, continua forte? Ô Igor, continua forte, mas são promoções diferentes. Sim. A nossa, a pessoa é lojista, ela quer participar da promoção, ela compra determinada quantidade de cupons e ela tem o critério dela distribuir. Se a pessoa vai lá, compra R$10, R$20, R$200, ela dá 1, 2, 10, é o critério dela, entendeu? Eu não posso impor o jeito que ela vai subir. No shopping você tem uma regra. Sim. A cada X reais tem o cupom. O nosso não. O nosso é cada empresário, cada lojista que faz a sua regra, né?
Mas, independente disso, a quantidade foi muito grande. Então, a quantidade que nos chamou a atenção. Então, foi um sucesso total e eu tenho certeza que isso impactou. E que agora, o problema é o seguinte, quem deu o carro foi o Caio, meu primo, né? Ele que foi o presidente, não era eu. Ele deu em dezembro, eu entrei em janeiro. Eu vou ter uma responsabilidade muito grande. Eu vou ter que achar dinheiro, achar parceiros, porque não é fácil também dar um carro todo ano, né? É complicado, né? E pra gente não perder essa linha, né? Ô, Gustavo, você acumula aí 2 cargos que são estratégicos, né? Um é presidente da CIB e o outro é secretário municipal de Indústria e Comércio. Como que você garante na prática uma independência aí entre a CIB e prefeitura? Ótima pergunta, viu, Igor? As pessoas devem estar se perguntando, né? Mas vamos lá. A CIB, ao longo, desde que eu me conheço, eu estou há 17 anos... 17 anos no comércio de Barretos. A CIB, eu peguei o seu Sávio Baston, que foi o melhor deles, não falando mal dos outros, o Sávio foi o melhor deles. O Sávio foi secretário do Dr. Web. Depois o André foi secretário do Guilherme. Pegamos o Roberto, secretário da Paula. Eu, secretário do Odair. Eu estou esquecendo no meio do caminho, mas teve muito mais gente aí, também da associação. O Murone era da associação, foi de secretário também do Guilherme. Bom, enfim, tinha um monte de gente aí. Sempre a CIB trabalhou junto com a prefeitura. Sempre foi um parceiro. Tem gente que vê isso como uma coisa não muito boa por causa da cobrança, né? De fica conivente. Eu acho pelo contrário, eu acho que a gente tem as portas abertas. A porta aberta fala, prefeito, a associação vai chiar com isso daí, não vai dar muito certo isso daí, não vai dar certo. Então, assim, eu vejo ao contrário, entendeu? Eu acho que a liberdade que, quando você está lá dentro, tanto da associação ou de um cargo da prefeitura, é maior que o poder executivo. Agora, no meu caso, eu não era presidente no ano passado, e não era para ser esse ano, porque normalmente um presidente fica 2 anos. Só que o Caio, meu primo, inventou 1 milhão de empresas agora. Ele agora é o ramo imobiliário, o ramo não sei do que. E ele não parava quieto. E ele falou assim, olha, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu não consigo conciliar. E surgiu esse vácuo, né? Surgiu esse problema. E eu já estava como secretário. E como eu já era vice-presidente dele, nada mais do que natural eu ser o presidente. Eu conversei com o Odair, falei, Odair, surgiu a possibilidade de eu ser presidente. Eu creio e tenho certeza que eu consigo conciliar. Ele falou, não, pode ser, para mim não tem problema nenhum. Aí eu falei, você sabe que eu vou cobrar, né? Você sabe, né? Ele falou, não, eu tô aqui para isso. Porque se você não cobrar, eu acho que tá tudo certo. Então, ótimo. Então, aqui não está falando o Gustavo, secretário. O Gustavo está falando agora como presidente da associação. Não tem problema? Não tem problema. Aí eu conversei com o Roberto. O Roberto falou, não, esse é o caminho natural, Gustavo. O Roberto ele chegou a ser presidente e secretário na Paula, só que aí ele saiu e só ficou como secretário. Mas a gente viu que não tinha empecilho e está dando certo. Até agora está dando certo. Cumpri uma primeira promessa. Eu vou falar que cumpri uma primeira promessa como secretário e presidente da CIB. Abri uma 17, no primeiro ano de governo do Odair. Era uma promessa de campanha do prefeito. Nós pedimos, ele falou, não, eu vou cumprir sim. E aí deu tudo certo. Graças a Deus tá dando certo. Tá, então quem é associado da CIB pode ficar tranquilo que ela continua sendo uma entidade de representação e não uma entidade que está alinhada com o governo. Olha, alinhada a CIB sempre esteve, tá? E de representação sempre será. Quem me conhece no dia a dia, os poucos que não me conheciam na eleição, eles viram que eu não alivio, não. Tá? Se é para brigar, a gente vai brigar, porque eu acho que tem que ser o justo, né? O correto. Então, olha, nós fizemos a eleição, que mais tarde eu vou falar, da abertura da 19, da 21.
já fiz o ofício no mesmo dia, já fui lá na prefeitura despachar com o prefeito. Ele falou, tá aqui. Ele falou, mas já? Ele falou, é. E a dona Silvia da Casa Baroni perguntou se vai ser esse ano ainda. Ele começou a rir. Ele falou, não, calma, manda ela acalmar, que esse ano não vai ser não. Bom, aí você já aproveitou, você já falou sobre a abertura das ruas, né? A experiência da 17 se mostrou bastante positiva, né? Você tem números assim para mostrar pra gente o que mudou depois da abertura da rua? Ó, eu vou contar um pouquinho a história de como é que foi feito. Há 8 anos atrás, nós pleiteamos para o prefeito Guilherme a revitalização do centro, né? Aí ele falou assim, olha, Gustavo, vamos fazer diferente? Marca lá uma reunião e vê o que o pessoal quer. Aí eu chamei o pessoal do quadrilátero, né? 17, 19, 21, 20, para saber, porque ali tudo era um calçadão só, né? O que vocês querem fazer? E expliquei, tinha projeto faraônico de cobertura, era coberto, tinha projeto tudo que é jeito. E eu falei para eles, olha, gente, quanto mais simples, mais fácil. Porque, queira ou não queira, é dinheiro, né? É um investimento. E aí, na votação que teve, ficou definido que a 17 e a 20 ia ser aberta e a 19 e a 21 ia continuar fechada. Mediante a isso, eu mostrei para o Guilherme, falei, Guilherme, vamos então abrir. Ele falou, qual que é a prioridade? Falei, a abertura da 20. A abertura da 20? A abertura da 20, porque eu acho que liga o eixo norte e sul, ele é a mais importante. Então, tá bom. Veio a pandemia. Entrou a pandemia, e aí o Guilherme falou, e aí? Falei, Guilherme, eu não vou ser hipócrita com você, com gente morrendo, problema de respirador, tudo. Você fala, abre uma rua. Eu acho que não é de bom tom fazer isso. Então, passou o tempo. Passou, veio a eleição, a gente fez um compromisso com a Paula. Aí a Paula, no 3º ano do mandato dela, graças à Dona Graça, a gente pressionando a associação, e aí, aquele compromisso, a Dona Graça falou assim, eu vou abrir, eu vou pegar o maquinário da prefeitura e vou abrir. Só que ela abriu do jeito mais simples, literalmente. Ela abriu, trocou a tubulação de hidráulica, de água que tinha, mas ela deixou a mesma pedra portuguesa, o mesmo banquinho, deixou tudo igual, ela não mudou nada. Mas ela fez a função vital. Se não abriu do jeito mais bonito, ela abriu do jeito mais eficaz. Então só tem que agradecer a Dona Graça. Abriu e foi um sucesso. Tinha muita gente que era contra a abertura, mas a gente tentou explicar para eles que o calçadão, quando necessário, ele volta. A gente fecha as ruas e põe lá pula-pula, brinquedo, põe o que quiser lá, entendeu? Na necessidade. Quem conhece o centro da cidade sabe que é esporadicamente cheio. É os 2 primeiros sábados do mês, que tem movimento, sim, dias de festas, e só o resto do meio da semana é tranquilo. Então não tinha necessidade do calçadão ali. Enfim, beleza. Passou um tempo, no ano seguinte foi a eleição, e nós fizemos compromisso com os candidatos, né? Com os candidatos que estavam no pleito. Falou, olha, esse é um pedido da associação comercial, nós queremos a abertura no mínimo da 17. Se vocês vão conseguir reformar a 19 a 21, eu não sei, mas a gente quer a abertura da 17. E o Odair, o candidato que saiu ganhador, falou, eu vou cumprir minha promessa. É promessa. Foi atrás de recurso e fez uma outra reforma, outra obra, né? Porque é totalmente diferente da 20, né? Ele trocou o piso, colocou o piso drenante, que veio uma parte, eu acho que todos os pisos da cidade deviam ser drenantes, que absorve de 15% a 20% da água. Isso é um bem que não tem tamanho. E aí... Só que aí entra, nesse caso, o Ponciano, que é um cara que gosta, né? É um arquiteto, é um engenheiro arquiteto, né? Sim. Eu chamo de arquiteto porque ele tem o dom, né? Eu sou engenheiro, mas eu sou engenheiro de caixote, né? O André, pelo amor de Deus. E o Ponciano foi atrás, fez o projeto, né? Junto com a equipe dele lá, tem equipe que fez o projeto, né? E foi um sucesso. Você me perguntou dos números, né? Enrolei para falar dos números. Hoje eu acho que só nós temos 2 ou 3 lojas só fechadas. Eles eram em 9 lojas fechadas. Então, assim, financeiramente eu não sei quantificar, mas de número eu sei falar. Uma das lojas que está fechada, que é muito difícil alugar,
é o prédio que era o antigo Unibanco Itaú, que foi a Drogaria São Paulo. Sim. Porque ele é metade do quarteirão, né? E, salvo engano, ele é tombado, então eu não sei nem se dá para mexer naquele prédio. Mas, assim, se você contar, ele é metade, né? Então, se contar metade, você já tira ele, né? Mas a surpresa, Igor, não é isso. A surpresa foi o seguinte, a CIB se mexeu para fazer a eleição, para mexer na 19 e na 21. Eu tinha a votação da outra eleição, né? Então, se eu me baseasse na outra eleição, era para fazer só uma reforma na 19 e na 21. Mas a grande surpresa é que quando a gente chamou os proprietários, né? A gente chamou, porque foi diferente. Na primeira a gente chamou todos os proprietários, todos, do quadrilátero. E aí todos votaram com todos, porque não tinha nada, era tudo calçadão. Então falaram, vamos ver, o que vocês querem? Vamos votar todo mundo. Agora não. Para não dar problema, para que eu vou chamar o cara da 17 e da 20 que já está aberto? Eu chamei só o da 19 e só o da 21, que sentem a dor no dia a dia. Me perguntaram, mas por que você não chama a população? A população, ela vem dia sim, passa um tempo, vem, ela não sabe o que o empresário sente todo dia. Ele não sabe que o cara fala assim, nossa, precisa disso, precisa daquilo. A população tem uma outra visão. É importante a opinião? É, mas tem uma outra visão, né? Então, na hora que a gente chamamos, fizemos a eleição, né? 100% da 21 pediram para abrir. 100%. Então, o que era fechado há 8 anos atrás, mudou. Então, assim, foi uma... né? Fala assim, poxa, tá vendo? Se a gente levasse na pesquisa passada, não ia dar certo. Levamos para essa pesquisa, deu certo. Inverteu. O da 19, ao contrário, eles pediram para manter. Eu expliquei para eles, olha, vocês estão corretos, é a opinião de vocês. O pessoal desce a 18, seria mais difícil entrar ali na 19 para ir pro Grêmio, né? Sentido 20, 22. Mas é a opinião de vocês, vamos respeitar. A prioridade é a abertura da 21. Eu acho que para ligação até de trânsito, né? Porque você já sai ali, sai atrás da igreja, toca reto, né? Mas eu levei os dois processos pro prefeito. Falei, olha, deu isso. Ele falou, é isso então que os empresários querem? É. A da 19 deu quase unânime. Deu tipo 90% querendo que continuasse do jeito que está, obviamente repaginado. Uma das ideias que a gente ventilou na reunião é fazer como tem nas cidades que conseguem ter um calçadão punjante, né? Calçadão. Algumas cidades do Brasil conseguem. Normalmente é na Europa que você encontra um calçadão legal no centro, mas, por exemplo, Gramado tem calçadão, né? Então tem cidades do Brasil que tem calçadão. E eles deixam já pórticos, já para o ano todo, para ter, vai ter Natal, então já tem a estrutura para passar a fiação. Vai ter uma ação, sei lá, da Páscoa, já deixa a estrutura, entendeu? E uma das ideias que a gente deu, né, para quem for fazer o projeto, tudo lá da prefeitura, é que na hora que você colocar o piso novo, na hora que colocar o mobiliário urbano novo, a lixeira nova, etc., já deixar algumas estruturas para, né, algum evento, alguma coisa, né? Já que vai ficar lá, já deixa lá, né? Sim. Que é o que eles fazem lá no sul, que que eu sei que eu já vi, né? Então, assim, então a surpresa nossa é que a 21 pediram para ser aberto, e agora é só arranjar recurso, tem que arranjar recurso. Eu já falei para o prefeito, ele falou assim, nós temos que achar um deputado, porque essa daí foi verba carimbada, né, que eles falam, né, a 17, né. Eu falei, não, então vamos achar, vamos correr, né. Agora, a época de eleição, esse ano é mais complicado, mas o ano que vem, quem sabe, né. Vai dar certo. Minha pergunta é sobre a 21. Então não tem previsão de quando será feita. E como que funciona a votação, Gustavo? É maioria ou tem que ser unânime para poder fazer a abertura? A gente fez como maioria. Nesse caso foi unânime, mas é maioria. E foi uma cédula, a gente fez uma cédula. Tinha duas opções, porque alguma coisa a gente tinha que fazer. Ou era opção de reforma da 21, ou era opção de abertura da 21. Tá? Não tinha opção, não vai fazer nada, a gente tinha que fazer alguma coisa. É a mesma coisa da 19. E no caso da 21 foi 100% abertura aos moldes da Avenida 17. E previsão também, por enquanto? Não tem. Nada, esse ano é muito travado, Omar, porque ano de eleição, cara, ano de eleição é complicado essas verbas virem, né? Porque para tudo. A gente está trabalhando muito firme.
o Odair tem um laço muito forte com vários deputados, isso é muito bom. Da gente, o ano que vem, caso algum deles sejam reeleitos, de conseguir trazer essa verba para a cidade, a gente poder fazer. Só lembrando a população que a gente tem que fazer essas obras no período de seca. O ano passado a gente correu um risco muito grande, porque a gente fez essa obra quase no final do ano, já era outubro para novembro, mas o nosso São Pedro foi muito forte. Cara, e tá muito complicado, forte. porque tá chovendo o ano inteiro agora. 2026 não tá parando. O né? ideal é começar essa obra depois do Dia das Mães, Tá, aí dá porque uma para não amenizada. atrapalhar o Dia das Mães, né, do local, que é maio. E é uma obra rápida. A obra da 20, como foi uma obra mais simples, ela demorou 21 dias. E a obra da 17, como foi uma obra um pouquinho mais complexa, mas teve um pouquinho de percalço por causa do piso, não sei o que, demorou 40 dias. Então é uma obra rápida. Então vamos falar uma obra de um mês. Então começa em junho, termina em junho, termina em julho, é tranquilo. Beleza. Gustavo, não tem como a gente, você passar por aqui e a gente não perguntar, né? Na quinta-feira passada, dia 26, teve uma audiência pública na Câmara, convocada pelos vereadores Lupa e o professor Adilson, para discutir o Mercadão Municipal, né? O Mercadão ele enfrenta problemas há muitos anos, né? Quais são as principais demandas dos lojistas lá hoje? E o que a prefeitura pretende fazer lá? O Mercadão é um problema, não é de hoje, né? Vamos falar assim, é um problema que já demanda de algum tempo. Existe uma parte dissidente, existe uma associação dentro do Mercadão. E eu acho extremamente importante a associação, eu defendo ela, porque a associação é a voz de quem está lá dentro. Eu já expliquei isso para alguns lojistas lá dentro, que é muito difícil eu ficar, não atender todos, eu atendo todos os lojistas, mas definir situações para algum lojista. Por quê? Porque às vezes eu estou achando que eu estou fazendo um bem para aquele lojista, em detrimento tem um monte de gente que eu estou prejudicando. Então, quando você fala de uma associação, quer dizer que uma associação representa todo mundo que está lá dentro, como uma associação comercial. É diferente um lojista ir conversar com o prefeito, e aí o prefeito fala assim, não, pode colocar lá, põe um poste lá na frente da sua loja. Mas às vezes o prefeito está achando que está indo super bem com uma intenção super boa, mas o vizinho dele está atrapalhando, o cara da frente está atrapalhando todo mundo, entendeu? É a mesma coisa com o Mercadão. Então às vezes vai um lojista e fala, bom, eu gostaria de fazer isso. Eu falei, mas a associação está sabendo? Porque se a associação está sabendo, quer dizer que todo mundo está, entre aspas, sabendo, então está alinhado lá. E o dia a dia eles que sabem, né? E tem uma parte que está meio dissidente da associação. E eu pedi muito, eu falei muito essa palavra lá, de união. Eles têm que se unir. Hoje existem 51 boxes lá. Dos 51 boxes, e esse é um problema do Mercadão, 24 são particulares, vieram de quando o Mercadão foi feito. Então tem dono lá dentro. E 27 são de permissão da prefeitura, ao qual eu estou tentando regularizar, porque ainda tem esse detalhe. O Omar ganhou a permissão há um tempo atrás. Tá lá até agora. Não. Aí o Omar ou sublocou pro Igor, ou passou pro Igor, ou às vezes até vendeu uma coisa que nem dele é pro Igor, porque ele é permissionário da prefeitura. Aí você chega lá, tá o Igor, não tá o Omar. Você fala, mas tá no nome do Omar. Não, mas o Omar não tá aqui faz 10 anos, quem tá aqui sou eu. E eu falei para todos lá, eu não quero tirar ninguém. Se vocês estão trabalhando aqui, é porque vocês dependem disso daqui. Eu quero regularizar você. Eu quero pegar a inscrição do Omar, falou, cancelado. Ô Igor, é você que tá? Eu não vou tirar, não tem, é você que vai continuar. Então eu vou regularizar você. Então eu estou tentando fazer esse trabalho de regularização. Não tá fácil? Não tá fácil. Tem muitos box lá que, por exemplo, que não trabalham com o horário correto. Tem alguns box que não poderiam, que estão usando, por exemplo, você tem 2 box, Igor, e permissionário, e você usa um deles como o estoque. Não é a função. Não é ali, não pode. Mas eu tenho muita mercadoria. Graças a Deus, então tá, acho que na hora de você sair do Mercadão, abrir mão e passar para a rua, porque se você tem box para guardar
mercadoria, estoque, quer dizer que o seu giro é bom. Então, aqui, eu falo, quiosque e mercadão é o primeiro local para o cara sair e montar uma estrutura maior. Né? Então, assim, mas qual que é a vantagem da pessoa estar no mercadão? Que o custo lá é muito baixo. Né? Então, a pessoa fala, para que eu vou sair para a rua se o custo aqui é muito baixo? Nós tivemos um problema o ano passado de calha, que nós estamos resolvendo. Tem que agradecer o secretário Tiago Vasconcelos, que é de obras, que nos auxilia lá, porque essa parte estrutural, essa parte de obras é tudo com o Tiago. Então, assim, é complicado quando você lidar com muitas pessoas e essas pessoas não estão todas com o mesmo pensamento. Nós fizemos essa audiência lá, eu me comprometi novamente em marcar, eu tinha feito um compromisso, eu fiz uma reunião lá no Mercadão, não deu sequência, eu queria fazer uma reunião a cada bimestre, para saber das demandas, ir lá, senta lá, vamos conversar meia hora, uma hora, final da tarde, vamos, o que vocês estão precisando? Porque às vezes, é que eu expliquei, né, a presidente Aline, ela tem ótimas intenções, mas o ritmo às vezes dela de trabalho é o meu ritmo do setor privado. E o ritmo do setor público é totalmente diferente. A gente manda uma requisição, manda um ofício, nossa senhora, a gente manda um ofício de lâmpada, tem que trocar a lâmpada demora um mês para chegar. Então você tem que já prever que vai demorar um mês para chegar. Então assim, poxa, tem que consertar. Algumas coisas a gente consegue consertar meio que rápido, tipo banheiro. O pessoal é muito mal educado, né? O pessoal, quando você... infelizmente, não é o barretense, é o Brasil no geral. Eles têm esse negócio de depreciação, né? De degradar as coisas, né? Então, assim, é complicado. Então, o banheiro vira e mexe, dá problema, a gente tem que ir lá consertar. Então, assim, a gente tá... nosso convívio com a associação e com os lojistas é ótimo. Tem que melhorar? Tem muito ainda que melhorar, né? A própria gente querer pintar lá o chão do Mercadão, para dar um tapa, né? Mas não tem dinheiro. Pô, eu tenho a mão de obra. Vocês não conseguem comprar o material? Conseguimos. Então tá. A gente faz muito isso, né? Aqui na CIB a gente faz isso com a prefeitura. O ano passado a gente só não conseguiu limpar o calçadão, a prefeitura ia entrar com a mão de obra e nós íamos entrar com o material. Porque chegou muito próximo do Natal e ia passar o Natal e o pessoal estava limpando. Eu falei, então não. Então vamos fazer para esse ano de 26. Então, mais ou menos, se for o mesmo molde, a CIB vai entrar com o material e eles vão entrar com a mão de obra. Então, assim, é uma parte não fácil, vamos falar assim, o Mercadão. Mas a gente tem que trabalhar, Igor, a gente está lá para isso. A gente foi, o prefeito nos colocou lá para isso, para você ficar lá só para ficar olhando para o teto, não adianta. Perfeito. Vai. Gustavo, você tem mais uma grande missão então também, né? Que completa 25 anos esse ano o empresário do ano. Então, 90 anos de ACIB e 25 anos de empresário do ano, duas grandes missões. Como que funciona essa pesquisa para o pessoal que não sabe, se puder explicar a votação e se você pensa mudar em alguma coisa na metodologia? Sim. A gente pensa mudar, pensa modernizar. A gente já até não deu tempo esse ano, mas a gente já está trabalhando para o ano que vem. Bom, nós vamos ter um super show, tá? A gente contratou uma banda super legal. A gente tentou ir atrás de uma banda muito renomada aí e ela não tinha data. Rod Hanna. O Rod Hanna. Acertei. A verdade é o seguinte, o Rod Hanna, a nossa data ia ser dia 4, tá? Mas o Niltinho do Samaúma pediu, porque ia ter a feijoada dele, a data do dia 4 para nós. E nós falamos, não temos que brigar. Falei, não, então o nosso põe no dia 11. Tá. Aí a gente foi atrás do Rod Hanna. Aí o Rod Hanna falou assim, não, dia 11 eu não tenho. Aí a gente falou, vocês têm dia 18? A gente ia jogar pro dia 18. Aí o Rod Hanna falou assim, não, também no dia 18 eu não tenho, eu só tenho dia 4. Eu falei, mas dia 4 é o único dia que a gente não pode. Aí tudo bem. Aí a gente ficou, poxa, a gente tem que achar alguma coisa similar ao Rod Hanna. Aí começou a pesquisar e a gente achou uma banda chamada 70 Company. Se vocês colocarem no YouTube, eu conversei com o Wilson, quem vai fazer o som nosso é o Wilson, o Rodrigo. E quem é o buffet é o Danilo Borges. Os dois falaram que elas são melhor que o Rod Hanna. Porque o Rod Hanna, ela ficou meio que parado, vamos falar assim, né? Ele ficou daquele jeito, é ótimo, top. Sim. Mas falou que essa banda é ótima. Eu falei, pô, então acertamos a banda, né? E como é que funciona, né? Até a pandemia,
quem votava eram os associados. Cada associado recebia um calhamaço Realmente. de 300 folhas. Você vai contar as folhas com todos, você colocar o nome. botando. Era complicadíssimo, né? Estratificava. Os associados recebem os calhamaços ainda, mas por causa da pandemia, né, do advento da pandemia, nós tivemos que abrir um online, porque não tinha como mandar as folhas para os associados, né, para os 500 associados votar. E aí começou, não os problemas, né, a abertura. E qual que é a abertura? Uma democratização da votação. Seria Tem uma democratização da votação, mas que às vezes pode ser que o pessoal fala assim, poxa, mas como é que aquele cara teve aquela quantidade de voto? Porque é tudo por CPF, né? É porque ele como é que é? Ele se empenhou a ter aqueles votos. Pediu né? pro pessoal votar. Pediu para votar, pegou lá, olha, tem o CPF aqui, foi lá, entendeu? Então assim, não tem como a gente julgar. O que a gente faz é o seguinte, a gente tem uma comissão, quem está fazendo esse ano é a Maria Paula, a estratificação de votos, né? Então ela vai apresentar pra gente. Ô Marta, acontece o seguinte, tem muita gente que ganha em categoria que não é a dela. Muita. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que não é esse, tá, gente? Melhor revendedora de moto, Bavep. Falei, mas Bavep que não é de moto, caramba, entendeu? O pessoal vota, é automóvel, mas vota. Então eu falei, não, peraí. Quem que é de moto? É Honda, né? É a Honda. Então, beleza, a Honda tá certo. Yamaha, sei lá. Aí, beleza. Então, teve muita gente que ganhou, por exemplo, salão cabeleireiro feminino. Aí ganhava o cara que era barbeiro. Então a gente tem a gente pega os diretores. Tem uma comissão Uma também, comissão então, para só julgar se a pessoa está na categoria certa ou não. Teve um que ganhou de imagem, que era de corpo, né? Que é tipo, Cediba, essas coisas, mas quem tinha ganhado era DVI, que era de dente. Tá. Mas era imagem de corpo, tinha negócio de odontológico. Falei, mas a DVI não pode, né? Não tem nada a ver, então tira, né? Porque ela vai ganhar de odonto, não daqui, né? Então a gente tem esse procedimento, mas assim, é tudo transparente, os votos estão lá na associação, para não ter dúvida, mas pro ano que vem a gente vai mudar, a gente vai começar a querer fazer, a gente está bolando um jeito de fazer por app, Sim. para ficar um negócio mais legal ainda, né? Cada ano a gente está tentando deixar mais transparente, para não gerar dúvida. O consumidor vai poder votar. Todo mundo Todo vota, mundo pode todo votar. barretense Tá. pode votar. Entra lá no site, tem um site de votação, né, do empresário do ano, acho que é empresário do ano, www, eu não sei qual que é empresário do ano. E é aberto. No site da CIB mesmo. No site da CIB, entra no site da é mais CIB, fácil. tem lá como é, exatamente, encaminha. Isso. E perfeito, Igor, valeu. E é isso, então assim, mas qualquer dúvida, a Associação Comercial tá. Tem uma lá que eu conheço, eu não vou falar o nome, porque ela vai, se ela estiver escutando, ela vai lembrar que é ela. Ela foi brigar comigo e falou, você me tirou 2 prêmios. Eu falei, eu não tirei nada. Não, eu tinha ganhado em 3 categorias. Eu falei, vamos lá. Qual categoria que você ganhou? Calheiro. E desde quando você é calheira? Ela é construtora. Ela ganhou construção civil, engenheiro e calheiro. Construção civil, calheiro e não foi engenheiro, foi pintor. Vou chutar assim, tá? Não lembro a terceira. Eu falei assim, construção civil, beleza. Você tem uma firma de construção civil. Agora, aonde você é calheiro? Não, mas eu coloco calha. Eu falei, quantas calhas você põe? Você produz calha, você vai lá, você torna. Não. Eu falei, então, mas você não é calheiro, então. Eu falei, não, é injusto. Tem um monte de calheiro na cidade, né? Jaú Calhas, Danilo Calhas, Natal Calhas, esses são calheiros. Né? Esse tem que ganhar. Não é. Aí ela entendeu. Mais ou menos ela entendeu. Ela ficou meio brava, mas entendeu. Porque não é o correto, né? Tá certo. Perfeito, cara. E quem ganha tem um impacto real, né? Quem fica em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, tem um impacto real. Muito legal. Né? Muito positivo, né? Eu não imaginava que dava esse impacto nas pessoas até receber parabéns de gente super humilde, que a felicidade. O pessoal do Brilho Proibido, normalmente o Brilho ganha. Tem uma competição, eles fazem uma festa, eles fazem a festa dentro da festa. Você leva até susto. Na hora que falar, eu não sei se como é que é? Sex shop, acho que é sex shop. Meu, eles levam bomba, estoura bomba lá. Eu falei, rapaz, é a alegria que eles ficam, né? E o próprio empresário, quando ganha, também o reconhecimento, né? Que tem, né? Tem muita gente que chora, se emociona, né? Então, o Igor, isso daí eu acho que é o mais prazeroso.
Assim, você fazer uma festa para 1.200, 1.300 pessoas, né? Do nível que é a festa. O ano passado teve chopp, eu não sei se esse ano a gente vai conseguir colocar chopp, que a gente vai fazer. Chopp, bebida, uísque, e o buffet do Danilo não precisa nem falar, né? Que é o melhor da cidade. Melhor da cidade não, melhor da região. Vou até com... Né? Então, assim, esse ano a gente vai melhorar, esse ano a gente vai colocar um painel de LED atrás. No ano passado não tinha um painel de LED atrás no palco. Então esse ano vai ter um painel de LED, a gente fechou com o Wilson, né, que também é um dos melhores da região, se não o melhor. Então, assim, o impacto é impressionante. É só a pessoa indo lá para ela sentir a atmosfera. A alegria do cara, quando do empresário, quando ele é homenageado, quando ele ganha. É muito legal. Gustavo, a gente está se encaminhando para os minutos finais do programa. Eu notei aqui que assim, 1 hora é muito pouco para falar. Eu falo muito, né? Eu falo muito, Acho que é de família. É de família, tá bom. Mas assim, 2 perguntas principais. A primeira eu vou fazer agora. Como é trabalhar com o Roberto Orotin? Porque a gente sabe, lá na decisão, na mesa, é um cara sério, muito justo, né? Por outro lado, é muito amável. Ele chega na CIB beijando todas as meninas, te encontra ali na rua, aquele sorriso sempre aberto. Mas como é você trabalhar? O que você define o Roberto Orotin? Porque Olha, ele é o cara que representa a CIB. Ele é a CIB, né? Ele é o coração. Ele falou que ia aposentar. Eu falei, se você aposentar, eu aposento junto. É um prazer trabalhar com o Roberto. É um prazer. O Roberto, a gente briga 24 horas. A Glaucia, a Glaucia é a mestre de cerimônia nossa, é a pessoa responsável pelo jornalismo nosso, da associação, e ela apresenta o empresário do ano. Ela ficava olhando para trás porque a gente ficava brigando dentro do palco. Eu falei, tá errado, tem que ser daquele lado. Não, é do outro lado. Então, assim, mas o Roberto, ele tem um coração imenso. Imenso, imenso, imenso. Ele tem, obviamente... De vez em quando ele oscila no pavio curto dele. De repente ele tá te dando um beijo para te dar um tapa em 3 segundos. Mas ele tem um coração muito bom. Ele é uma pessoa que conhece. É uma pessoa que tem um trânsito muito grande em todas as esferas. Todas. Do empresário ao setor público. Lá em São Paulo, no Sistema S. O Roberto, ele é conselheiro, né? Do SESC. Ele é conselheiro, ele é... Do SESC, do Senai, do Sistema S. Então, assim, é um prazer. Mas é como você falou, ele é a cara da CIB. Ele é a CIB. Porque o Roberto, ele se dedica à CIB. Ele ama aquele negócio. Então, assim, eu só estou lá porque ele está lá. Né? Então, assim, acho que a palavra, se eu fosse definir uma, é um prazer. Apesar de todas as brigas, né? Vou falar, é um prazer. Ô, Gustavo, para finalizar aqui, eu agradeço a presença do Omar, tá? Se você quiser dar um recado aí, uma pergunta final. Mandar um abraço pro meu pai, que é também associado da CIB, Amir Jamal, participou da mesa lá, eu acho, da eleição, da posse de vocês, e desejar todo sucesso aí pra você, Gustavo. Eu não sabia que era seu pai. Não, mas é que ela Eu não sabia, cara. Um dos mais antigos associados. Um dos mais antigos associados. Figura, viu? Figura. Mais Carutinho. Ou a briga é boa dos dois ali, né? Não sabia que era seu pai. Passa lá na CIB todo dia pra tomar um cafezinho, né? Nossa senhora, o Turco é gente boa, cara. Gente boa. E ele tava na minha posse, verdade, ele tava na primeira fila. Mesa, sim, acho que ele participou da mesa. Participou, foi chamado, acho que por até reconhecimento. É isso, e desejo todo sucesso aí pra você na presidência da CIB durante esse biênio, né? Durante esse biênio. Na verdade, é biênio, né? É biênio. 26, 27, é isso mesmo. Gustavo, para finalizar aqui a nossa conversa, se você tivesse que deixar uma marca clara nessa gestão, qual seria? E também já deixa seu recado aí para finalizar nosso bate-papo. A marca que eu quero deixar é da transparência, do progresso e do comprometimento com os associados. Eu sou aquelas pessoas que não gostam de briga, eu sou um conciliador, eu tramito em todas as esferas, do lado A, do lado B, eu consigo conversar com as pessoas. Odeio entrar em briga, mas se for para entrar numa briga, aí eu sou chato. Então eu gosto de dialogar, eu acho que por isso que eu estou me dando bem no poder público, eu consigo conversar.
Eu consigo dialogar com as pessoas dos dois lados, do empresariado lá no distrito, lá do pessoal dos lojistas do Mercadão, mas eu não gosto de injustiça. Então, assim, as pessoas é o comprometimento. Pode ter certeza que eu vou estar comprometido com os associados. E a minha palavra final eu queria agradecer. Estou chateado só porque não é... Porque o Rafael me cobra essa conversa, eu acho que faz mais de ano, entendeu? E aí, quando eu aceitei, ele não estava. Mas a dupla aqui, o Igor e o Omar, substituíram muito bem os irmãos, né? E então agradecer ao Rafael pelo espaço, né? Os irmãos Dutra, pelo espaço cedido. Não é fácil a gente estar trabalhando no setor privado, depois também junto com o setor público. Eu estou todo dia lá cedo na secretaria. Quem quiser ir lá conversar, algum empresário lá, eu chego entre 7h30 e 8 horas da manhã. Às vezes eu que abro a porta lá da secretaria. E é isso. Então, assim, as portas estão abertas, as portas para o empresariado estão abertas. E como eu disse, eu sou uma pessoa de diálogo, eu não gosto de... Eu gosto de resolver. E às vezes eu quero resolver muito rápido as coisas, então as pessoas acham que eu sou afobado. Eu não sou afobado, eu gosto de resolver, eu não gosto de deixar as coisas em cima da mesa. Entendeu? Então, gostaria de agradecer a vocês, né, pelo convite, né? Ao pessoal aqui da técnica, ao Adilson, né, que esteve com a gente aqui até agora, aguentando essa falação toda. Aos telespectadores e ouvintes, né, já que nós somos transmitidos pelas redes sociais. E a todos os barretenses, continuem prestigiando o comércio da cidade. E agradecer também, em última palavra, agora eu vou falar como secretário, ao prefeito Odair, pela confiança que me pôs no cargo lá. Muito obrigado a todos. É isso aí, a prosa de hoje foi muito boa, nós conversamos com o Gustavo Miziara e a gente volta na próxima segunda às 5 horas da tarde. Vocês moram no meu coração, mas não pagam aluguel. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026, 71 anos. O Brasil se encontra aqui. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Na gestão da sua empresa, confiança e eficiência fazem toda a diferença. A WD Contabilidade oferece soluções completas em serviços contábeis, fiscais, departamento pessoal e administração de condomínios. Com mais de uma década de experiência, aliamos tecnologia e conhecimento para entregar uma contabilidade moderna e estratégica. WD Contabilidade, na Avenida 13, número 542, em Barretos. Ligue 17 3321 1616 e evolua com a gente. Sabe qual o segredo do chopp mais fresco de Barretos? Simples, ele é feito aqui. A Cervejaria Guilda é a única fábrica de cerveja da cidade, garantindo chopp sempre fresco e com qualidade incomparável. E com nosso delivery, o chopp vai até você e depois buscamos o equipamento. Sem dor de cabeça, só alegria. Quer chopp fresco de verdade? Beba Guilda. A Cervejaria de Barretos. Ligue 99639-0321. Obrigada pela sua companhia. O
O programa Prosa com Dutra volta na próxima semana.